se os portugueses cumprirem, como têm estado a cumprir, as normas em vigor, ou seja, fundamentalmente ficarem em casa, nós conseguiremos talvez debelar o problema de saúde bem mais rápido do que aquilo que se pensava. Ou seja, não é bem mais rápido, é a gravidade do problema de saúde ser resolvida bem mais rápido. Ou seja, o achatamento da curva, aquilo que o Sr. Presidente da República disse. Ou seja, é mais tempo, mas conseguimos tratar todos aqueles que necessitem de tratamento. Portanto, há aqui uma coisa absolutamente vital do ponto de vista da saúde, que é, se os portugueses continuarem a cumprir com rigor, tal como têm feito, Portugal vai sair melhor do que os outros países. E isso é bom, isso é positivo. Agora, significa que teremos de, durante mais tempo, ter em vigor estas medidas que estão em vigor, ou parecidas com estas, ou altamente condicionantes da atividade económica. E, portanto, nós baixamos a gravidade, mas prolongamos no tempo. Ora bom, isto traz-me uma preocupação ainda maior do que aquela que eu tinha quando entrei para esta reunião, que é a questão de ordem económica. Para a economia é que esta situação é muitíssimo complicada. Ou seja, quanto melhor para a saúde, pior para a economia. E isto é dramático para equilibrar. E, portanto, vai ter de haver um equilíbrio muito grande entre estes dois fatores. As pessoas vão ter de ser muito disciplinadas para conseguirmos dominar a saúde, mas depois com o menor impacto económico possível, e o menor impacto económico possível é muito grande, muito grande. O Presidente da República afastou aqui a ideia destes números não terem uma adesão a 100% com a realidade e por isso não serem dessa maneira transparentes, porque não se faz mais testes. Qual é a sua opinião acerca disso e se está tranquilo quanto a isso? São equívocos, designadamente os que estão internados, os que estão em cuidados intensivos, os que faleceram, esses números são inequívocos. Agora, aqueles que efetivamente na sociedade portuguesa estão infectados, depende naturalmente da informação que chega, depende do rastreio que é feito e, portanto, eu também não tenho dúvidas que tem um erro. Todos nós não temos dúvidas que há ali um erro. Agora, se o erro é pequeno ou se o erro é grande, é aquilo que nós não sabemos. Isso é evidente, ou seja, quantos mais testes, melhor, não é? Porque quanto mais cedo e mais rapidamente se identificar quem está infectado, mais rapidamente se consegue isolar essa pessoa. Sendo que também é absolutamente vital aquilo que foi explicado, a defesa e a proteção dos profissionais de saúde, por um lado, e por outro lado, das pessoas com mais idade, vamos estabelecer, não sei, mais de 60 anos, vá lá, claro que é mais de 70, mas se calhar a partir de mais de 60, portanto, quanto mais a idade, mais temos de proteger as pessoas. E, portanto, o problema aqui, quem tem 30 anos de idade até, em princípio, não tem problema. O problema é que vai infectar alguém que tem 60 ou 70 ou 80. Esta é que é a questão de fundo, não é? No panorama atual, acha que o Governo deve muscular mais as medidas do estado de emergência ou apertar mais medidas já a pensar na economia no pós-pandemia? Durante este primeiro período do estado de emergência, eu acho que, enfim, é ir monitorizando e não vale a pena estar a fazer grandes variações. Quando chegar ao fim, temos de reavaliar se devemos ter novo período de estado de emergência ou não. Me parece muito difícil que não se tenha. O problema não é esse, é aplicado como? Com estas medidas, com mais apertadas ou menos apertadas. E, portanto, essa monitorização é que nós temos de fazer. Ou seja, a população, digamos agora, números redondos, a população até aos 50 anos, enfim, é grave, mas não é muito grave, e a partir daí, à medida que a idade avança, é mais grave. E, portanto, as medidas têm, efetivamente, de também contemplar, em minha opinião, esta realidade. A defesa dos profissionais de saúde e, por outro lado, a defesa daqueles que estão mais avançados na idade. Quanto mais avançado na idade, neste momento eu não defendo isso. Neste momento está como está. Quando formos avaliar no princípio de abril se há ou não há no prolongamento do estado de emergência. Essa pode ser uma das linhas de ação, o confinamento maior de pessoas idosas, por exemplo? Evidente e absolutamente estratégico. O problema é como é que conseguimos isso? Como é que nós conseguimos isolar as pessoas com mais idade sem que elas tenham contacto com as pessoas com menos idade? Porque aquilo que foi explicado é que nós teremos, digamos assim, uma vacina natural no momento em que cerca de 60% ou um pouco mais da população já tiver contraído a doença. E aí, praticamente, há uma vacina natural da sociedade.
Ora bom, o ideal é que esses 60% ou 60 e tal por cento sejam pessoas que têm 20 anos de idade, 30 anos de idade, 40 anos de idade, como é evidente. Isso, se conseguisse isso, tinha-se resolvido o problema estava resolvido. O problema é que isso não se consegue, porque uns infectam-se aos outros e quando infectam as pessoas com mais idade, ou que tenham 30 ou 40 anos de idade, mas tenham alguma patologia que agrava a situação, obviamente que torna as coisas mais difíceis. Pergunta sobre o aplanar da curva de surto epidémico, se for mais tardio, o pico do número de infectados. Em maio, junho, a atividade económica pode retomar. Se o alargamento do pico, a retoma será... A pergunta é a pergunta vital. A sua questão é a questão vital. Ou seja, que eu há bocado referia. Quanto melhor para a saúde, significa que o pico é muito mais baixo, mas prolonga durante muito mais tempo. Não é? Quanto pior para a saúde, o pico é mais rápido e mais alto e depois cai mais abruptamente. Portanto, para a economia é melhor o pico muito alto. Mas o pico muito alto significa que vão falecer mais pessoas. Enquanto que, para a saúde, se nós achatarmos como estamos a fazer, prolongarmos no tempo, vão falecer menos pessoas, vão ser infectadas a mesma quantidade de pessoas, só que de uma forma mais moderada, em que nunca haverá falta de resposta do Serviço Nacional de Saúde e preferencialmente serem infectadas aquelas que são mais novas, protegendo as mais velhas. Quer isso dizer que essa questão económica fica adiada para julho? O problema é que a palavra não é bem adiar, na exata medida, com certeza que é adiar, mas o problema que aqui está é, cada dia que passa, ou cada semana que passa, o problema económico que vamos ter lá à frente é muito mais expressivo e muito mais grave. E, portanto, por isso eu comecei por dizer no início que esta reunião, sendo boa do ponto de vista da saúde, porque se percebe inequivocamente o que há a fazer, embora os números possam não ser completamente certos, mas os grandes números, esses são certos, não é? E, portanto, isso é inequívoco. Já relativamente à economia, aquilo que é melhor para a saúde é pior para a economia. Portanto, este equilíbrio é que é um equilíbrio que o país vai ter de saber fazer. Agravado pelo facto de os outros países estarem em situação análoga. E, portanto, isso depois, as economias arrastam-se umas às outras e, portanto, elas não se vão arrastar da forma que normalmente se arrastam. Portanto, aquilo que, neste momento, o apelo público que eu faço é que os portugueses cumpram rigorosamente o que está determinado. Fiquem em casa porque estamos a ganhar. No fundo é isto. Nós, neste momento, estamos a ganhar ao vírus, não é? Agora, estamos a ganhar à custa de dificuldades económicas enormes que temos e, acima de tudo, que vamos ter. E, portanto, é preciso ter uma política económica e medidas, é preciso pensar nelas muito bem e equilibrá-las muito bem na defesa das empresas e do tecido produtivo. O Governo pode contar com o PSD para os efeitos económicos que daí vêm, para abarcar com eu diria de uma forma um bocadinho diferente. Quem pode contar com o PSD é Portugal. Portugal pode contar com o PSD. E Portugal tem um governo democraticamente eleito em exercício das funções. Portanto, temos de estar com quem democraticamente, no exercício das funções, compete governar e dirigir o país. Mas o nosso objetivo, obviamente, é estar com Portugal, não é? Pode viabilizar orçamentos, por exemplo? Mas ouça, isto nem vale a pena estar a fazer grande notícia disso. É impossível não haver um orçamento para retificar. Aliás, aqui nem é um orçamento retificativo, é um orçamento suplementar. Isso é absolutamente... Nem isso. É óbvio que tem de haver. Refiro-me aos anos seguintes também. Bem, nos anos seguintes, em 2021, haverá um orçamento inicial que logo se verá como é que está desenhado. Agora, um orçamento suplementar para aquele que agora vai entrar em vigor, e que ainda nem entrou, vai entrar nos próximos dias em vigor, é evidente que vai ter de haver, na exata medida em que ninguém previa, quando ele foi aprovado, aquilo que viria a acontecer, que é, para as finanças públicas, terrível, como é evidente.